Uma boa noite, pessoal. E vamos com mais uma live cujo tema é as fases da vida e a terapia floral. Muito boa noite a todos vocês, com muito prazer. Vamos juntos então neste encontro que é para discutirmos sobre questões relacionadas à terapia floral e ao mesmo tempo nos tratarmos. Pois uma conversa, quando é bem intencionada, tem um poder terapêutico. Que esta nossa conversa, que este nosso contato possa trazer transformações positivas em todos nós, consequentemente no nosso planeta. Porque sabemos que a força do coletivo, mesmo que esse coletivo não seja tão extenso, mas essa força centrada num propósito único e positivo pode transformar, pode remover montanhas. Então, que façamos esta live, desta conversa também, um ato de meditação, de autotransformação positiva, que se dá de dentro de nós para todo o planeta. Vamos lá então, conversando sobre as fases da vida e a terapia floral. A bem da verdade, deveríamos dizer as fases da existência, porque no sentido mais amplo, a vida é um contínuo e é dentro da vida que está a existência. A vida é um contínuo recheada de nascimentos e de mortes. E existir, do latim existire, é ser colocado para fora, é manifestar, é nascer. Então, neste nosso processo de existência, nós vamos encontrar várias possibilidades interessantes para relacionarmos a terapia floral. Muito prazer a todos vocês que estão aí das várias partes do Brasil. Satisfação pelas presenças. E a terapia floral pode ser útil para nos ajudar nessas várias fases da vida, se porventura em algumas delas nós sentirmos dificuldades em transpormos, em passarmos pelos ritos necessários. E observem vocês o seguinte, que neste contexto nós vamos entender também a costura com a terapia floral e por que a terapia floral pode nos auxiliar neste processo, desses vários ritos de passagem. Vamos considerar que as flores, elemento, matéria-prima básica da terapia floral, vamos dizer quase que única, as flores estão em nossas companhias nos momentos mais importantes de nossas existências. Observem, ao nascermos, é comum recebermos flores. Nos nossos aniversários, que são ritos também de passagens, é comum. Quando somos premiados, muitas vezes a premiação vem através de um buquê de flores. Nas nossas bodas, nos nossos casamentos, nas nossas formaturas, nos vários processos interessantes de nossa existência, as flores estão presentes. E quando finda a existência, no episódio que nós conhecemos por morte do corpo físico, as flores também estão presentes. Nos velórios, também quando já não há nada mais de material para oferecermos para aquele ente querido que foi para o outro plano, há uma maravilhosa coisa material. As flores, elas são o único elemento que nós ofertamos para aquele que foi para o outro mundo. Bom, não é por acaso que as flores estão conosco nos momentos mais importantes de nossa existência. E isso aí também serve para nós entendermos um princípio básico e fundamental da terapia floral. Que a terapia floral
deve ser utilizada e é muito útil para os nossos ritos de passagem. E observem também que a flor aparece no desenvolvimento da planta numa bifurcação. Surge um broto, um outro broto, e nas axilas da planta, na encruzilhada da planta, um brotinho, deste brotinho surge uma flor. Na encruzilhada, ou seja, num ponto crítico da planta é que surge a flor, mostrando também assim, em analogia, que as flores são importantes também para os nossos momentos críticos. A flor representa o parto da planta. É o seu fim e também é o elemento que vai gerar outra planta. Observe então que com a analogia nós podemos compreender questões profundas, não só da terapia floral, mas de todos os conhecimentos que envolvem a consciência humana. E aí me lembro de uma frase que aprendi na minha adolescência, quando eu estudava a teosofia, a doutrina secreta de Helena Blavatsky. E lá dizia, uma frase que eu lembro que aprendi bem e que durante toda a minha existência, desde esse período que eu conheci, na adolescência, ela me acompanha. Diz o seguinte: a analogia é o guia mais seguro para a compreensão dos conhecimentos mais superiores. E a analogia também é um dos elementos que os florais de Minas utilizam para as suas pesquisas. Analogia aí nós podemos também comparar e podemos nomeá-la dentro da terapia floral, dentro do estudo das plantas, com a lei das assinaturas. Pois bem, então vamos lá compreendendo que já naquele processo que o indivíduo está para nascer, se preparando para nascer, está em processo de gestação, a terapia floral pode lhe ser muito útil. Vamos considerar que neste momento há um único corpo, o da mãe e o do filho representam uma unidade. E a mãe, então, utilizando a terapia floral de acordo com as necessidades dela, e as necessidades aí são as mais variadas, vai depender do comportamento, de como é que ela está passando pelo processo de gestação, mas o fato dela utilizar vai trazer benefícios para a criança que está sendo gestada. Então aí já começa a possibilidade de se beneficiar com a terapia floral no processo de gestação. Como sabemos, são várias as possibilidades, várias as necessidades que este período aí pode pedir. Desde então que haja dificuldade em qualquer uma dessas fases, estou mencionando agora da gestação, mas as que vêm em seguida, a terapia floral pode ser útil, desde também que possamos entender o porquê da orientação. Isso é fundamental no processo de orientação, pois isso aí gera também, associado ao conhecimento das possibilidades a serem orientadas, gera o efeito eficaz. Uma orientação coerente implica em conhecermos a necessidade do indivíduo e sabermos, em cima deste conhecimento, fazermos as relações com as essências florais úteis para aquele indivíduo. Isto representa uma orientação coerente. Agora, para um resultado coerente, necessário se faz que o usuário, que o indivíduo que vai se beneficiar, que quer se beneficiar da terapia floral, respeite a posologia conforme a orientação do seu terapeuta. A terapia floral é sempre eficaz, mas depende de um indivíduo fazer uso direito da mesma.
A terapia floral age independentemente da crença do usuário. Como vocês sabem, age em quem está em estado de coma, age em recém-nascido, age em animais, age em pessoas que têm certa deficiência cognitiva nas percepções. Então, age nas pessoas, nos indivíduos que não têm a capacidade, que não podem ser sugestionados. Independe disto. Basta tão somente utilizá-la direitinho. Bom, então a preparação para o nascimento, a formação da criança dentro do corpo da mãe, nesse processo de gestação, e se a mulher, por exemplo, está com dificuldade de aceitar este processo, agora aqui nós estamos tratando da gestante. Uma essência floral que pode ser útil, por exemplo, é Lilium, essência floral feita das flores do lírio. Porque não resta dúvida que hoje, mais do que antes, a questão da maternidade é mais pesada e medida. Não só pela mulher, mas pelo casal, devido ao mundo no qual vivemos hoje. Então, se há aquele dilema entre ser mãe ou dedicar aos estudos, à carreira profissional, se eu for mãe, eu vou ter dificuldade de me ingressar novamente no meu trabalho, no meu estudo. Se há este conflito na mulher, uma das essências úteis é Lilium. Mas várias outras questões aí podem ser necessárias. Se a mulher está passando por muito enjoo no período da gestação, ficus se faz muito útil. Aqui, pessoal, eu vou fazendo uma costura, assim, tentando seguir uma linearidade, a linearidade das fases, a sequência dessas fases, mas vamos considerar que a terapia floral vai ser útil para essas fases da existência, e aqui nós estamos falando sobre isso, mas também útil para questões relacionadas à personalidade. Então, fases da existência seriam questões circunstanciais, episódios pelos quais nós passamos, vamos dizer, uma ruptura, que pede, então, que adaptemos a uma nova situação, a uma nova condição, um descarte do velho para a recepção do novo. Isto, a todo momento, nós estamos necessitando desse processo. Mas pode ser que a existência venha nos trazer uma experiência que vamos ter que trabalhar mais nisto. Nesse sentido aí, como vocês sabem, o buquê da transformação, ou o que tem correspondência com ele como forma de essência, que é o transfor, se faz muito útil. Tanto o buquê da transformação quanto o transfor são orientados para aquelas situações, aqueles momentos em que nós estamos presenciando mudanças, modificações em nossas vidas e não estamos conseguindo nos adaptar, não estamos aceitando essas mudanças. Daí vem o entendimento que esta formulação, seja o transfor ou o buquê da transformação, é útil para efetuarmos a poda do velho para podermos perceber o novo. E é tão somente porque ficamos a acariciar o velho, os padrões antigos, obsoletos, é que não nos abrimos ao novo. Isso é que representa a dificuldade da grande transformação. Isso aí também tem relação no entendimento profundo do tarô, no sentido da psicologia junguiana, com o arcano número 13, a morte, que não representa especificamente a morte do corpo físico, mas a morte no sentido da grande transformação. E observem, este arcano é o número 13, o número da grande transformação. Bom, e vamos lá então. Digamos agora que a criança acaba de nascer e vamos para o primeiro setênio. Vamos fazer a costura aqui dessa nossa conversa sobre
as fases da vida e a terapia floral, vamos fazer a costura com os setênios da antroposofia. Essa divisão da nossa vida em ciclos de 7 em 7 anos. Pois bem, do 0 aos 7 anos, nós estamos naquele processo que se relaciona ao primeiro chakra. Aliás, pessoal, todos vocês aí que estão acompanhando a live de hoje, nesses últimos meses, eu e Ignis temos pesquisado consideravelmente essa questão e relacionado às nossas pesquisas, às nossas experiências, para expormos tudo isto no livro que nós estamos terminando de escrever sobre a terapia floral no equilíbrio dos chakras. E a cada um dos chakras, dos 7 chakras principais, há a relação clássica com um dos setênios. Do 0 aos 7 anos, nós vamos estar, então, naquela situação de vivenciar o primeiro chakra. Trata-se do processo de encarnar, vincular-se a este mundo. E as essências florais que compõem esta fórmula floral do primeiro chakra são essências que trabalham, então, em desequilíbrios que podemos vivenciar relacionados ao primeiro chakra, relacionados ao primeiro setênio. Nesta época do primeiro setênio, o processo de fixação se torna necessário. E não quer dizer também que isto vai imperar só do 0 aos 7 anos. Nós podemos encontrar personalidades típicas relacionadas a cada um dos chakras. Em se tratando do primeiro chakra, uma personalidade típica com desequilíbrio desse chakra pode se manifestar como uma personalidade aérea, voada, lunática, sem os pés no chão. E é por isso que a essência floral Rosmarinus, feita das flores do Rosmarinus officinalis, o alecrim de jardim, está nessa formulação. Essa essência floral favorece consideravelmente a atenção. E é por isso também que essa essência floral Rosmarinus é muito útil para os processos do aprendizado. Como se diz Bergson, aprender significa reter na memória, significa segurar na memória. Só que para nós retermos na memória, nós precisamos estar centrados, focados, com atenção. Rosmarinus é uma essência floral muito útil para as personalidades aéreas, lunáticas, voadas. Observem vocês que esta planta, o alecrim de jardim, era tradicionalmente utilizada, pendurada nos estabelecimentos de ensino para quê? Para facilitar com que o aluno, com que o aprendiz fixasse o que estava sendo ensinado. As suas propriedades são inúmeras e sobre esta planta aqui é possível escrevermos livros e livros. Tão rica, tão antiga, tão arquetípica ela é. Eis aqui um excelente componente, um dos componentes da fórmula floral do primeiro chakra. Em se tratando do primeiro chakra, em se tratando do setênio, a questão de adaptar-se e ter segurança na adaptabilidade é prioridade. É por isso que nessa fórmula floral são várias essências que trabalham nas questões relacionadas ao medo, inclusive mimosa, ambrósia. Ambrósia, por exemplo, já lhes apresento. E hoje mesmo, passeando pelas ruas da minha cidade, passeando pelas ruas de Itaúna, eu encontrei uma ambrósia que é a erva de Santa Maria, muito exuberante. Trata-se da erva de Santa Maria. Eis aqui um excelente vermífugo da fitoterapia
popular e muito útil na veterinária. Destas flores, são flores bem assim, não vou dizer pouco expressiva, mas são flores miúdas, minúsculas, mas com uma exuberância tão grande quanto o arquétipo que está inserido nesta planta. Chama-se popularmente erva de Santa Maria e, segundo diz a tradição, ela chama assim porque Santa Maria, que de acordo com a lenda ficou responsável por vegetar, por plantar em nossa terra, escolheu esta para dar a ela o seu nome. Observem que é uma planta riquíssima em sal. Sal é o elemento que dá sustento. Eis aqui uma essência floral muito útil para medos de escassez. E em se tratando do primeiro chakra, em se tratando do primeiro setênio, nós precisamos estar bem estruturados aqui neste mundo com as capacidades de sobrevivência. E em se tratando do primeiro setênio também, novamente recapitulando, ambrósia também está na fórmula floral do primeiro chakra. Aqui eu não vou ter condição de falar sobre todas elas, mas vamos fazendo uma pincelada, não é mesmo? E olha, observem, em se tratando do primeiro chakra, o cálcio é um elemento muito importante. O cálcio, o leite da mãe, naturalmente, para favorecer a fixação. O cálcio, os ossos, os dentes. No primeiro setênio, nós vamos perceber um predomínio de forças centradas no elemento cálcio, em todas as questões relacionadas a ele. Fixação, estruturar. Seguindo adiante, vamos então para o segundo setênio, que ocorre naturalmente dos 7 a 14 anos. Uma época que se dá mais expansão. A criança já começa a ir para a escola, fazer contatos. A expansão se dá ao mesmo tempo que precisa ser contornada. Então, podemos expressar esse segundo setênio, dos 7 ao 14 anos, de acordo com a antroposofia, mas fazendo também uma correlação com a astrologia, no sentido de Júpiter e Saturno influenciam. Júpiter expande, leva para o mundo. Saturno mostra o contorno. Essas duas forças precisam estar bem organizadas neste segundo setênio, nessa fase de 7 a 14 anos, para dar uma estruturação ao indivíduo para a existência que vem a seguir. Pois bem, no segundo setênio, nós temos a relação com a fórmula floral do segundo chakra, naturalmente. O segundo chakra diz respeito a contato, sexo e reprodução no sentido amplo da questão. E essências florais diversas que trabalham, então, nessa questão do contato, vão estar nessa formulação. Mas observemos contato, relacionamento. Todas as essências florais que estão dentro da fórmula floral do segundo chakra vão trabalhar na questão do aspecto yin e yang dentro de nós. Vão trabalhar no primeiro e mais importante relacionamento que devemos efetuar com nós mesmos. Então, por exemplo, chama atenção aqui de Lactuca, essência floral feita das flores da Lactuca sativa, que é a alface, uma essência floral muito útil para trabalhar no mito de Adonis. Aí só vou ter que recomendar a vocês que visitem nosso canal no YouTube Florais de Minas, e pesquisem um pouquinho sobre a essência floral Lactuca para compreenderem bem essa costura com o mito de Adonis. O mito de Adonis fala, sem dúvida nenhuma, em questões que precisam ser bem trabalhadas para que o indivíduo exerça bem a questão do segundo chakra, principalmente o gênero masculino, pois o mito de Adonis, ele abarca
mais o gênero masculino. Mas diz respeito a essa questão de estender para o mundo, as dificuldades de estender para o mundo devido à excessiva ligação com a mãe. Mãe no sentido arquetípico. Isso é uma síntese do mito de Adonis. Mas fica aí para dever de casa. E, então, primeiro setênio, fórmula do primeiro chakra. Segundo setênio, fórmula do segundo chakra. Terceiro setênio, que vai dos 14 aos 21 anos. Fórmula do terceiro chakra. E vemos que nessa fase dos 14 a 21 anos é uma fase de muita escolha. Escolha profissional, muitas questões afetivas, relacionamentos, muitas escolhas também no campo dos relacionamentos, não só afetivos, mas das amizades, das companhias. E observem, escolha é palavra-chave do terceiro chakra. É palavra-chave do terceiro chakra. E dentro da fórmula floral do terceiro chakra, naturalmente está essa essência floral aqui, olha. Ficus, feita das flores do figo, este figo que nós fazemos doce. Na verdade, as flores estão aqui dentro, porque isto aqui é uma pseudofruta. Abrindo-a, nós vemos as minúsculas flores. Eis uma poderosíssima essência floral, muito útil para dúvidas, para o discernimento, porque um dos desequilíbrios também que nós podemos enfrentar no terceiro setênio diz respeito também ao desequilíbrio do terceiro chakra, que é o quê? Indecisão. Terceiro chakra tem como parte de domínio no nosso corpo físico o sistema digestório, fígado, pâncreas. E observem, essa essência floral ficus está ao mesmo tempo na fórmula do terceiro chakra, porque ela é muito útil para nos ajudar no discernimento, nas dúvidas. Mas também ela aparece na fórmula floral do sexto chakra, pois há uma relação entre terceiro chakra e sexto chakra no sentido do discernir, precisar da clareza da visão. E nisso aí nós podemos também fazer a costura do fígado, órgão do terceiro chakra, com a visão, órgão do sexto chakra. Quando nós estamos com uma disfunção no fígado, a visão tende a ficar meio turva. E as dores de cabeça, que são distúrbios do sexto chakra, tendem a acontecer quando o fígado não está funcionando bem. Costuras interessantes podem ser traçadas aí, através dessa essência floral ficus, através da costura do terceiro e do sexto chakra. E vamos lembrar, pessoal, etimologicamente ficus, que é figueira, tem relação com fígado. Fígado, maravilha, né? Olhem só. Nada é por acaso, nada é por acaso. Este estudo da terapia floral, essa pesquisa da terapia floral, enquanto pesquisadora da terapia floral também, nós compatibilizamos com esta lei básica e universal de que está tudo certo, tudo é coerente. É a nossa limitação de percepção é que não nos permite compreender. Mas o estudo da terapia floral vai nos mostrando, mesmo nesse destaque e nessa observação da natureza das plantas, esta maravilha. Vamos lá, prosseguindo, pessoal. Muito prazer pelas presenças de vocês. No terceiro chakra também, neste terceiro setênio, dos 14 a 21 anos, entra em domínio o poder próprio, o eu, o poder próprio. E aí, então, nós vamos avaliar bem a questão da autonomia, do autoritarismo, da autoestima. E observem, Ruta aparece aqui, nessa fórmula floral do terceiro chakra, como uma essência muito importante para trabalhar na nossa autonomia. E, como vocês sabem, poderosíssima Ruta feita das flores da arruda. Ruta graveolens.
E a mensagem que ela quer nos dar é a seguinte: saber expressar, saber dizer não para o que deve. Não deixe que o seu destino seja conduzido por forças alheias, porque quando o indivíduo não tem autonomia, é isso que acontece. A essência floral Ruta é muito útil para o indivíduo que tem dificuldade de expressar sua própria vontade, para o indivíduo que deixa seu sagrado destino ser conduzido por terceiros. Ora, pessoal, em se tratando de terceiro chakra equilibrado, nós precisamos ter a gerência de nossa existência, de nosso eu. Por isso é que precisamos saber discernir. E é por isso que é o chakra da digestão, digestão no sentido mais amplo da questão, mais amplo e no sentido também básico, porque aqui estão os órgãos relacionados à digestão orgânica, mas como sabemos, tudo é um reflexo. Este corpo físico aqui, este mundo e tudo que nele existe, os nossos relacionamentos, tudo, representa um reflexo de questões mais profundas. Por isso não vamos nos iludir, Vamos tentar cada vez mais observarmos este mundo como um reflexo, almejando sempre, buscando sempre uma consciência superior. E para os sufistas, o símbolo dos símbolos é o espelho, porque eles consideram este mundo como um espelho do mundo superior. Daí vem aquela pergunta que sugere uma meditação profunda. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Uma pergunta que deve ser feita continuamente, em silêncio, naquele aconchego de nossa alma. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Uma pergunta que não precisa de resposta concreta, mas uma pergunta que por si só vai nos colocar no eixo, na diretriz, no direcionamento, que diz respeito também à questão do terceiro chakra. Porque neste momento aí do terceiro chakra, do terceiro setênio, é o momento das grandes escolhas, de relacionamentos, profissões e tudo mais. E em seguida, no quarto setênio, que vai dos 21 aos 28 anos, que nós vamos perceber o domínio, o predomínio, a relação com o quarto chakra, o indivíduo, então, já está maduro. Maduro fisicamente e está no apogeu de sua fertilidade. Está no apogeu de sua fertilidade e ele desenvolve, então, questões muito relacionadas à própria trajetória. A própria trajetória desses 21 aos 28 anos. Estabelece a família, geralmente tende a estabelecer família, ter filhos e desenvolve então mais a questão do amor. Do amor aí no sentido de não ser aquele amor tão abrangente ainda, mas que almeja já compreender. Porque a bem da verdade, nós, seres humanos, isto eu não falo no sentido de menosprezo, mas é uma realidade, nós seres humanos não sabemos o que é o amor. E toda vez que falamos de amor, não estamos compreendendo o que é o amor. O amor é a essência da essência, muito mais compreendido no ato do silêncio do que no ato de falar que te amo. E por aí vai. Mas vamos desenvolvendo neste processo aí, e no quarto chakra vem a atenção para aquele contato mais profundo com o outro. E aí, o ar que entra dentro de nós e o ar que sai. Dois órgãos vão chamar a atenção aí da questão do quarto chakra. O coração e os pulmões. Os pulmões através do amor de dentro de mim, que vai para vocês, de vocês para mim. O coração
através do amor que circula aqui dentro. E um precisa estar bem entrelaçado ao outro para ser verídico, para ser real. E nesse sentido aí também, a essência floral, uma das essências florais que compõem a fórmula floral do quarto chakra é eucaliptus. E vocês já sabem que é uma planta que na fitoterapia, em inalações, é muito útil para as questões respiratórias. A respiração é foco aqui no quarto chakra. E o termo eucaliptus quer dizer eu, vem do grego, eu, caliptus, cubro, eu endosso. Uma essência floral muito útil para nos ajudar a compreendermos isso. E muito útil para aquele indivíduo que tem uma desassociação, sofre uma desassociação entre a intenção, que é interna, e a expressão, que é externa. Internamente, ele quer demais algo. Mas externamente, ele expressa, ele se mostra bem ao contrário do seu querer. Este distúrbio, esta desassociação, tende, sem dúvida nenhuma, a gerar disfunção no sistema respiratório. Por quê? O ar que entra não coincide com o ar que sai e vice-versa. Eis eucaliptus, uma essência floral muito útil para essas questões profundas. E isso aí também, no sentido mais amplo, está bem descrito na nossa literatura, na literatura dos florais de Minas. Isso pode trazer uma infertilidade. Infertilidade no sentido também amplo da questão. Porque quando não há essa relação entre o interno e o externo, não há fertilidade. Já que não há a junção de um elemento com o outro para dar origem ao terceiro elemento. Muitas coisas tenho desejo de falar sobre cada uma dessas formulações, sobre cada um desses setênios, mas, como vocês sabem, o tempo que é limitado. Mas, por isso também, estamos escrevendo com muito amor, com muitos detalhes, este livro que logo, logo estará aí sendo lançado para vocês. E vamos seguindo, então, nos setênios e vamos encontrar, então, no sexto setênio, aliás, no quinto setênio, que vai dos 28 anos aos 35, um período de reavaliação. Quinto chakra diz respeito à vontade. Então, toda aquela vontade que foi trabalhada, mas que não foi expressada, tende agora a ter que se expressar para o equilíbrio do quinto chakra. E no quinto setênio, então, dos 28 aos 35 anos, nós vamos passar por um período de reavaliação. E observem, quem entende aí de astrologia vai poder fazer essa ponte aí, que eu estabeleço aqui. É neste período que ocorre um ciclo muito importante na astrologia. Pessoal, observem, quando eu falo de astrologia e de tarô, estou falando de ciências profundas. Longe de utilizá-las para especulações ordinárias, para prever futuro, para especular passado. O objetivo aqui é o autoconhecimento. E vamos lá então, neste setênio, mais ou menos por volta dos 29 anos, varia um pouquinho de pessoa para pessoa, nós vamos passar por um período astrológico muito importante, conhecido por retorno de Saturno. É um período de reavaliação. É quando o velho arquétipo, o Saturno arquetípico, que representa a maturidade, é como se ele manifestasse e nos perguntasse: e então, o que você já fez até agora? E da agora para frente, o que deseja fazer? É um período de reavaliação, é um período de modificação, é um período que as coisas tendem a transformar na vida do indivíduo. Se a profissão estabelecida até então não está trazendo satisfação, o indivíduo tende a descartá-la, a trocar. Questão dos relacionamentos também, amizades, relacionamentos diversos, relacionamentos afetivos. Se eles não estão cumprindo a meta interna do indivíduo, eles tendem a se transformar.
É um período de grande transformação, esta do quinto setênio, dos 28 aos 35 anos. E a partir daí, então, o indivíduo vai reincorporar uma nova identidade para seguir adiante. Porque, então, neste período, nós vamos encontrar a fórmula floral do quinto chakra e pego aqui como exemplificação, então, verbenácea, um dos componentes florais desta fórmula, verbenácea, Cordia verbenácea, uma planta muito conhecida na fitoterapia também, muito útil como anti-inflamatório na fitoterapia e como essência floral também é muito útil. No sentido profundo, esta essência floral quer trabalhar no nosso equilíbrio. E é por isso que ela é muito orientada para aquele indivíduo que se descompensa nas polaridades. Aquele indivíduo que tende ao partidarismo. Aquele indivíduo que na linha do equilíbrio, cujo dom é o meio termo, ele não compreende isso. E julga que tem que estar de um lado ou de outro. Tem que ter preferência para lá ou para cá, em uma extremidade ou em outra. Ele esquece que, ficando em uma das extremidades, ele tende ao fanatismo, à idolatria, ao partidarismo e, logo, a uma visão limitada da realidade. É uma postura, naturalmente, esta do homem mediano, do nosso aspecto mediano, porque o nosso aspecto mais profundo sabe, compreende que a virtude é, pois, o dom do meio termo. Se estamos centrados no meio termo, podemos ver questões de uma extremidade e da outra, sem nos apegarmos a uma ou a outra, mas compreendendo-as. Bom, o mundo convencional não compreende muito bem essa lei. Não compreende. E nós sabemos que se alguém propõe a esta visão e a mostra para o mundo convencional diz: mas você precisa de ter uma religião, você precisa de ter um partido político. A questão não é ter ou não ter. A questão pode ser até escolher um ou outro para seguir. Mas o exercício aqui é o não radicalismo, não fanatismo, não idolatria. E compreender que qualquer um dos pontos dos extremos é limitado. Qualquer um tem sua limitação. A essência floral verbenácea trabalha muito bem nisso. E é por isso que ela é anti-inflamatória. Porque o fanático, o entusiasmado demais, é, sem dúvida nenhuma, uma personalidade inflamada. E como tal, tende também a manifestar inflamações no corpo físico. E nesse período aí, né, que é do quinto setênio, do quinto chakra, tensões internas, justamente por causa dessas reavaliações que são necessárias nesse ciclo de Saturno, tendem a fazer também manifestar essas tendências do indivíduo. Pode gerar alguma tensão, mas tudo isso pode ser amenizado, equilibrado pelo autoconhecimento. Ai, me permitam expressar o que eu sempre sinto. Quando você busca o autoconhecimento, a autotransformação, você tem a maior das riquezas. Não quer dizer que você vai deixar de passar pelas situações de desafios existenciais. Mas ao passar por elas, aquele que busca se autoconhecer vai ter um melhor equilíbrio para lidar com as mesmas. A essência floral verbenácea trabalha nisso também, porque o que ela quer nos sugerir é o equilíbrio.
e está dentro de um setênio, está dentro de uma fórmula floral do quinto chakra, que tem a ver com o quinto setênio, que é um período de reavaliação. E nesse momento aí nós precisamos de muita ponderação, muito equilíbrio. A justiça, o arquétipo da justiça, que tem a ver com a justiça da mitologia, mas tem a ver com o arcano 8, a justiça do tarô, tende a imperar neste setênio. Que é um período de reavaliação, pesar, medir, essa situação não está boa, vou modificar, essa profissão já não me satisfaz mais, devo modificá-la. E seguindo adiante, observe então que nós estamos fazendo a costura dos setênios da antroposofia com as fórmulas florais dos chakras. No assunto que se diz respeito às fases da vida e à terapia floral. Mas outras essências podem ser orientadas aí dentro dessas situações, se por acaso um episódio vem à tona. Por exemplo, nós já vamos passar aqui para o sexto setênio, que ocorre dos 35 aos 42 anos, que é um período, então, assim, que nós tendemos a nos conectar com a nossa parcela, já buscar uma conexão com a nossa parcela mais autêntica. Uma parcela mais autêntica, valores mais autênticos, porque os básicos já foram trabalhados. Os básicos já foram trabalhados nos setênios anteriores, já foram reavaliados no setênio anterior, e agora resta, então, uma liberdade maior, uma flexibilidade maior. Uma fase que muitas vezes sincroniza, 35 a 42, com o desenvolvimento dos filhos, para aquele que teve filhos numa fase da fertilidade, do apogeu da fertilidade, que se deu aí no quarto setênio, dos 21 aos 28 anos, então os filhos já estão crescendo. E assim, no sexto setênio, nós vamos entrar em conexão com aquela necessidade de conhecermos os nossos aspectos mais profundos, as nossas parcelas mais autênticas. Cresce, então, o interesse do indivíduo para conhecer a realidade mais sublime, Deus que existe dentro dele. Essa busca de conexão. E eu realço aqui uma das essências florais nesse sentido. Vou realçar essa daqui maravilhosa. Leonurus. Verticalização com horizontalidade. Convido vocês a visitarem o nosso canal no YouTube e pesquisarem sobre Leonurus. Nesses vídeos do YouTube eu passo todas as informações arquetípicas importantes para que você, aspirante a terapeuta floral, possa compreender detalhes então da essência para fazer uma orientação coerente. Porque aqui nos Florais de Minas nós compreendemos e nós enfatizamos que quanto mais você, terapeuta, conhece a essência floral que almeja orientar, as essências florais então, porque não é que você almeja orientar, elas serão pedidas de acordo com a necessidade do indivíduo, mas quanto mais você conhece em profundidade, mais efeito isto surte na orientação, porque assim agrega valor, agrega ingrediente profundo. De igual forma, explico isso de uma outra maneira. Aquela essência floral, aquele remédio floral que você aí especificamente utilizou no momento necessário da sua existência, num desses episódios aí que você precisou de ajuda da terapia floral para transpor, para compreender o rito de passagem e aprendeu muito bem a mensagem, devido também ao auxílio dessa essência floral, porque a essência floral aciona dentro de nós toda essa sabedoria que está dentro de nós. Então esta essência aí você consagrou, você, vamos dizer, ela foi agraciada pelo seu entendimento e você a experimentou, e essa experiência deu graça a ela. Quando, porventura, no processo terapêutico, você agora como terapeuta fizer a orientação dela para aquele que dela também necessita, pode ter certeza, ela vai com um valor
excepcional, ela vai com mais um expoente, porque vai agraciada com a sua experiência. Mas isto, pessoal, não acontece só nesse espaço aí entre o terapeuta e o paciente, entre um único e o outro. Todas as informações relativas aos benefícios de um floral, e não só de floral, que nós estamos falando de terapia floral, mas eles são agraciados pelas experiências, pelas melhorias de tantos aqueles outros que já utilizaram e sentiram seus benefícios. Isto nós explicamos detalhadamente no curso A Semiótica entre Terapeuta, Terapia e Paciente. Um assunto muito interessante que pode ser tema de uma próxima live. Mas então aí, está até dentro do contexto que nós estamos falando, que já é um tema profundo. Em se tratando do sexto chakra, cresce cada vez mais o interesse do indivíduo de conhecer a profundidade. E aqui, ó, nesta essência, nós vimos isso, a conciliação do vertical, teoria e espiritualidade com o material. Um setênio aí que busca a consciência da alma, busca o entendimento da essência. Pois agora passamos então para o sétimo setênio, que tem relação com o sétimo chakra. E o sétimo chakra não tem relação só com o sétimo setênio, com todos os outros que vêm em seguida. Porque aí acontece nesse período que vai dos 42 aos 49 anos e pegando os outros setênios sucessivos, vem uma renovação no sentido do indivíduo sentir aquele alívio, aquela renovação, aquele recomeço pela integração com uma identidade mais superior. E em se tratando do sétimo chakra, fica até difícil falarmos, pois trata-se de uma experiência que ao mesmo tempo é muito particular e diz respeito à associação de tudo. É a unidade, é a religião, no sentido profundo do religare. A religião, religare, a espiritualidade, ao mesmo tempo que ela é muito geral, vamos dizer, não tem divisão, é una, ao mesmo tempo também cada um tem sua visão particular dela. E chama aqui a atenção para incensos, uma essência floral que compõe a fórmula floral do sétimo chakra. E essa essência floral, incensos, essa planta é até muito utilizada como incenso, e o simbolismo do incenso também serve para nos ajudar a compreender isso. Mas eis uma essência floral aqui que nos dá aquela compreensão a todo momento, em qualquer local, sobre a nossa grande missão na vida. Consciência da nossa missão, da nossa sagrada missão neste mundo. E assim, com essa conscientização, o que vem? A sensação de estarmos em constante missa, porque uma missão é uma missa grande, é uma missa constante. Assim, todos os atos, todos os ritos, quer seja arrumar a casa, tomar o seu banho, fazer sua caminhada, tudo isto tem um ingrediente ritualístico. É agraciado todo isto pela compreensão do aspecto sagrado. Este é o pressuposto básico e fundamental para nós mantermos a nossa rota de verticalização. Vermos o espírito na matéria, a matéria no espírito. Essencializarmos nossa existência e existencializarmos nossa essência. Eis o dom divino de poder compreender isso, de poder vivenciar isso. Assim, cumpre a função do sétimo setênio e dos outros sucessivos. Logicamente, nós estamos falando aqui no objetivo, no ideal da pessoa que busca o autoconhecimento, porque se você não busca o autoconhecimento, a autotransformação, quanto mais
as fases vão passando, quanto mais a idade cronológica vai aumentando, mais dificuldade pode vir. Mas o prêmio está, então, para aquele que busca o autoconhecimento e se autoconhecer. Eis o propósito da vida. Viver com essência. Para você, com muito carinho, todas essas fases da vida, com exuberância e compreensão. Muito prazer pela sua presença, muito grata, sinto, por essa energia que todos nós aqui somamos. Que essa energia traga transformações positivas em nossas vidas, nas vidas de todos os nossos familiares compreendidos como sendo toda a humanidade. Que a Terra receba as emanações positivas de nossas mentes. Para você, um namastê com muito carinho e muito amor. Namastê, com muito prazer.